Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o CPTS-11, né? Que ele é um fundo imobiliário, né? Gerido pela Capitânia Security, né? Um dos fundos de papéis famosos, né? Se tornaram ainda já era bem conhecido nos últimos anos, se tornou mais conhecido ainda, né? Depois, principalmente, em que o Primo Rico, né, acabou fazendo um grande aporte aí neste fundo imobiliário, né? No caso aqui, fundo de papel, né? Então, ele se tornou bastante conhecido, né? E no último período, ele tem chamado muita atenção, principalmente porque a cota passou por um desdobramento, né? Era uma cota ali que estava por volta de R$ 80, né? E ao sofrer o desdobramento, né, quem tinha uma cota ganhou aí mais 9, né? Ou seja, ele acabou sendo aí, né, passando agora a ser um fundo, né, de papel de base 10, né? Por isso que até alguns que tinham este fundo imobiliário acabaram se assustando, né? Achando até que tinha acontecido alguma coisa para acontecer uma queda tão brusca, mas não, foi somente um desdobramento, né? Se ele tivesse na base 100, neste momento ele estaria custando R$ 78,60. Mas como ele agora passou para a base 10, né? Uma cota dele, né, vai estar no valor de R$ 7,86, né? Então, com R$ 7,86, você consegue aí comprar uma cota de um fundo de papel, né, considerado de médio risco, né? Basta você ver o dividendo que ele acabou distribuindo aí nos últimos 2 meses, que corresponde a 11,16%, né? Que para um fundo de papel, né? Claro que tem fundos de papel que estão oferecendo um dividendo bem maior, né? Como a MXF11, entre outros fundos de papéis, mas esses fundos de papéis que têm oferecido aí um rendimento, né? Ou seja, um dividendo bem mais alto, eles estão geralmente indexados ao CDI, né? E o CDI, como todos sabem, estava bem elevado, né? Bem alto. Nas últimas reuniões do cupom aí acabou sofrendo uma queda, fazendo com que os fundos que estão indexados ao CDI tivessem uma pequena queda. Já com relação ao CPTS 11, é porque ele é uma carteira indexada ao IPCA, né? Então, como nós tivemos um período aí de deflação, né, principalmente aí nos últimos 3 meses, isso fez cair o dividendo, né, caindo, ou seja, reduzindo um pouquinho o dividendo, né, e também reduzindo também um pouco da cota que foi distribuída para os seus cotistas, que nós vamos estar falando daqui a pouco, certo? Devido à queda da cota, que tem acontecido principalmente no último mês, isso fez com que o preço sobre o valor patrimonial dele, que havia subido, começasse a reduzir, né? Agora está por volta de 0,88, né? Porque como nós observamos como sofreu um desdobramento para a base 10, anexado ao período de deflação, né? Essa combinação, né, acabou aí fazendo com que algumas pessoas que tinham comprado ali, principalmente estavam na base 100, né, acabaram logo imediatamente se desfazendo, né, diante da queda. Que aí nós vamos comentar já um pouquinho. Ele é um fundo do tipo de papel que tem uma excelente liquidez, ou seja, em torno de 12 milhões diária, ou seja, se você quiser vender, você vai encontrar comprador sem nenhum problema, né? Então, é um fundo imobiliário com a liquidez muito alta, né? E passando para a base 10, né? Uma das apostas é que essa liquidez diária aumentasse ainda mais. Com relação à valorização,
né, todos aqueles que têm cotas do CPTS11, inclusive eu, né, estou amargando aí uma pequena queda, né, de 2,72%, ou seja, se encontra nesse momento negativo, né? Então, todos aqueles, principalmente que compraram agora no último período, quando houve o desdobramento, né, associado ao baixo dividendo que foi entregue, fez essas cotas acabarem aí despencando, né? E infelizmente quem comprou aí CPTS11 e está amargando aí um prejuízo nesse atual momento devido a uma queda, né? E ele ainda não começou a andar de lado, né? E não fez também sinal de que vai subir. Então, provavelmente, aí quem está pensando em aportar em CPTS11, é bom aí pedir alguma orientação de algum especialista ou quem sabe aí esperar mais um pouquinho, né? Porque aqui nem está ainda nem andando de lado, né? E também não deu sinal ainda que vai cair. Ou seja, quem tem cota do CPTS11, inclusive eu tenho, a esperança é que ele caia ainda mais um pouco, né? Então, eu também sou um desses que estou aguardando aí se ele vai cair mais, né? Ou se ele vai estabilizar, ou se ele vai voltar a subir para aportar, certo? Quem comprou aí nos últimos 6 meses, né, pegou uma baita subida, né? Saindo aí quando era R$ 70, batendo ali em volta de quase R$ 90, sofreu desdobramento, né? Ao sofrer desdobramentos, evidentemente os gráficos foram reajustados para a base 10, né? Então, isso, né, fez com que aí esse fundo de papel tenha sofrido aí uma queda, né, porque a partir do momento que ele foi para a base 10, ele acaba passando a brigar aí com outros fundos também que são bem atrativos e de base 10 e bem famosos, né? Então, ele está brigando aí nesse terreno, certo? Para quem pegou aí há um ano atrás, né? Pegou aí uma descida, né? Uma descida aí violenta, principalmente aí no ano de 2022, né? Aquela instabilidade com relação ao governo e a eleição do novo governo, com a entrada no novo ano, houve uma subida aí do IFIX, não somente para o CPTS11, mas para todos os fundos, né? Fundo imobiliário, beneficiados, e agora nós tivemos essa queda, né? Para aqueles que estão há mais tempo, né? Há 5 anos, né? Aí, né? Você não vai perceber aí grandes mudanças ao longo dos 5 anos, né? Porque como é um fundo de papel, quando esse indexador está elevado, o fundo se beneficia e a cota dele sobe. Quando o indexador ele despenca, evidentemente o valor das cotas cai, né? Então, quem aí compra cotas de fundo imobiliário, principalmente de papel, você vai viver nesse ciclo aí de alta e de baixa, porque você fica muito dependente do seu indexador, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, né? Se o seu indexador é um CDI nesse momento, evidentemente sua cota está bem alta, né? Já seu indexador IPCA está baixo. Mas quando o CDI começar a despencar, quem vai subir é o indexador do IPCA, que vai fazer com que as cotas dos fundos imobiliários indexados ao IPCA acabem aí subindo, ou seja, se valorizando, né? Quem vive comprando cota de fundo de papel vive essa montanha russa, né, de subidas e descidas ao longo do tempo, né, porque vai estar ligada aí ao seu indexador, né? Então, se você tivesse comprado nos últimos 6 meses, tivesse investido R$ 1.000, né? Depois de 6 meses você tinha R$ 1.111, né? Se você tivesse comprado há um ano, infelizmente estava perdendo nesse momento, ou seja, estava com a carteira vermelha, né? Que muitos se encontram. E se tivesse comprado há 5 anos, né? A valorização seria muito pequena, né? Ao longo de 5 anos, você tem um ganho de R$ 111. É baixa, né? Mas isso é esperado por um fundo de papel, porque o fundo de papel
você está mais de olho não é em valorização das cotas, né? Você está de olho em receber aquele dividendo mensal caindo lá todos os meses, né? Se você está pensando em valorização da cota, valorização do patrimônio aí ao longo do tempo, você tem que ir para os fundos de tijolos, certo? A capitania security, ou seja, a capitania seguradora, é responsável por estar gerindo este fundo imobiliário, né? Ele é um fundo principalmente de CRI, né? Tem na sua essência principalmente CRI, embora ele acabe tendo na sua carteira outros fundos imobiliários, né? Tem um grande número de cotistas, né? 231.745 cotistas, né? Tem um valor patrimonial por cota agora ajustado de 8,99, ou seja, aproximadamente R$ 9,00, e o último rendimento foi de 5 centavos, né? O que fez muita gente aproveitar logo, principalmente quem tinha comprado nos últimos anos, nos últimos 6 meses, acabaram muita gente se desfazendo das suas cotas, certo? Do ponto de vista de cotas, agora, diante dos desdobramentos, né, que o fundo sofreu, aí as cotas elas ficaram turbinadas, né? Elas foram para 317 milhões, né, de cotas, ou seja, esse desdobramento, quem pegou o desdobramento teve aí as suas cotas turbinadas, né? E quem entrar agora vai ter que correr atrás, né? Porque quem pegou aí o desdobramento foi amplamente beneficiado, né? E ampliaram ainda mais o seu número de cotas, ou seja, a sua participação dentro do fundo. Quem entrar agora vai ter que investir mais, né? Para não ficar com uma porcentagem tão grande de cotas, né? Ou seja, de partes dentro do fundo imobiliário. Com seu relação, seu valor patrimonial aproximadamente 2,8 bilhões, né? Bilhões é investido, ou seja, bilhões em dívidas, né? Com relação à sua rentabilidade real, ou seja, descontado principalmente a inflação, né? Então, infelizmente, aí está quase zero, né? No último período, certo? Com relação a quem pegou aí nos últimos 5 anos, né? Infelizmente, em nenhum momento conseguiu bater o CDI, né? Quem pegou aí nos últimos anos, no último ano, não consegue bater o CDI, né? Acredite, só quem vai conseguir bater o CDI aí é quem pegou nos últimos 6 meses, né? Quem comprou aí nos últimos 6 meses vai estar batendo o CDI. Se você pegou há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Talvez você esteja sofrendo um pouquinho, né? Por quê? Porque o CPTS, ele, devido, está tendo um pouquinho de dificuldade para vencer os principais indexadores, né? Então, tem tido um pouquinho de dificuldade para bater, certo? Com relação a outros fundos de papel, né? Dentro, ou seja, dentro do mesmo segmento, ele tem se tornado bastante atrativo, principalmente pelo seu preço sobre o valor patrimonial que havia subido, mas agora despencou, né? Só que, como a maioria se atrai principalmente por causa do dividendo, né? Ele está oferecendo, evidentemente, um dividendo maior, principalmente quando comparado àqueles fundos indexados ao CDI, né? Que eles estão entregando aí um dividendo bem maior, né? A maior prova é que muitos deles estão com preço sobre o valor patrimonial acima de 1, certo? Com relação especificamente ao dividendo atual, está em 11, e o dividendo médio dos últimos 5 anos está em torno de 14, né? Porque uma característica do CPTS-11, quem já tem ele há um tempinho, sabe que ele, por estar indexado à inflação, né, ele dá esses sustos, né? Já tivemos esse susto, né, lá no mês de outubro, né? Tivemos esse susto, a queda nos meses de novembro, dezembro, depois se recuperou, batendo ali
seu valor máximo lá em agosto e depois ele despenca de novo, né? E a esperança nossa é que não seja somente a deflação, né, com desdobramento de cota que tenha proporcionado essa queda, né? Porque isso também já tinha acontecido lá atrás, ou seja, esses fundos de papéis indexados a IPCA, eles geralmente têm uma montanhazinha russa, né? Você vai ter um padrão de dividendo assim bem linear se você estiver trabalhando, estiver na sua carteira fundo de tijolo. Aí não, eles só são reajustados anualmente, né? E vai ficar, né, de forma retilínea. Se você pegar fundo de papel ao relacionado a algum indexador, você vai ver essas subidas e essas quedas, né? Porque vai refletir principalmente o comportamento de indexador. Com relação à compra, né, a sua Datacom, né, geralmente varia entre o dia 11, o dia 12 e o dia 13, né? Nós podemos observar em alguns casos até o dia 10, mas quem comprou, né, este fundo imobiliário até o dia 11, né, de outubro, recebeu aí 5 centavos, né? Ou seja, no dia 12 recebeu 5 centavos. Quem comprou aí depois do dia 11, ou seja, comprou no dia 12 de outubro, infelizmente só vai receber agora no próximo mês, certo? Devido aos desdobramentos, né? Então, 5 centavos, mês passado é como se fosse 8 centavos, mês retrasado quase 9 centavos, né? Foi o dividendo aí entregue pelo CPTS-11, né? Porque como ele teve o desdobramento, evidentemente o dividendo que foi entregue, né, também foi dividido por 10, né? Por causa do desdobramento das cotas, certo? Com relação ao dividendo do CPTS, ele dá essas subidas, né? Entregando muitas vezes 1% ao mês, né? Em alguns meses entregando mais do que 1%, como nós podemos observar, né? No mês de agosto do ano passado, ele chegou a entregar 1,23% em um mês, ou seja, ganhar 1%, mais de 1% ao mês, um sonho, mas o CPTS-11 ele tem esses momentos, né? Você tem que comprar ele, você tem que ter estômago, porque ele tem isso, né? Essas quedas, né? Você sai de um pico de 1,23% ao mês, né? Para chegar no fim do ano batendo 0,45, ou seja, quase uma poupança, né? Então, despencando aí violentamente, depois ele sobe, bate lá no teto e depois ele despenca de novo, né? Ou seja, ele subiu entregando quase 0,96, 93%, depois foi para 1%, se manteve ali próximo a 1%, e depois ele despencou aí violentamente, né, batendo 0,6, né, e muita gente está de olho aí se chegou no fundo do poço, né, porque nós já vimos ele entregar bem menos, 0,4, ou seja, se ele vai bater 0,4, como já foi, ou se ele vai andar de lado, ou se ele vai subir. Isso aí é uma expectativa que tem-se para o próximo mês. Muita gente está de olho aí, né? Principalmente quem entrou agora, né? Ficou com medo com a queda, e muita gente já vendeu, e outros aí estão segurando as cotas de olho no que vai acontecer no próximo mês, né? Se o dividendo vem maior, se o dividendo vai ficar igual ou se o dividendo vem menor. Muita gente aí está pensando aí qual a melhor decisão tomar, certo? Com relação, se você quiser saber mais sobre o CPTS-11, visite lá o próprio site, onde você vai poder ter acesso a uma grande quantidade de informações com relação ao CPTS-11 aí para você estar dando uma aprofundada, né? Porque você está trabalhando com o seu dinheiro, né? Então é importante você estudar, né? Só trazer aqui para vocês começarem a se informar, né? A alocação dos ativos, ou seja, para quem é que o capitania ele empresta, né? O que ele tem aí na carteira, né?
Então, ele é um fundo indexado principalmente ao IPCA, né? Então, 70% da carteira aí é IPCA 6 e IPCA 7, ou seja, períodos de IPCA baixo não tem para onde correr, né? A carteira ela vai ser afetada, né? Tem uma pequena porcentagem da carteira em CDI, né? Ou seja, 1%, né? Então, no período aí de CDI elevado, né? Benefício em cima da carteira do capitania, esses fundos, independente de tijolos ou de papéis, eles acabam tendo um rendimento um pouco maior do que o capitania. Tem 28% da sua carteira em fundos imobiliários, ou seja, se o IFIX andar bem, CPTS anda bem, tanto porque ele é um fundo imobiliário, porque ele tem na sua carteira uma grande quantidade de fundos imobiliários, 28% da carteira dele é FIIs, né? E tem uma liquidez aí de 0,9. Tá? Com relação à sua exposição da sua carteira, está 28% em outros FIIs, quase 30% em logística e indústria, né, CRIs, ou seja, empréstimos para logística e indústria, 18% empréstimos aí para shopping, 13% para o varejo, né? 5,3% comercial, 1,5% educacional, 1,2% hospital, 0,9% infraestrutura, 0,7% residencial e 0,9% é liquidez. Ou seja, para um fundo de papel, como vocês podem observar, né, ele é um fundo bem diversificado. Né? Ele é um fundo bem diversificado. Né? Então, é um fundo, claro, que por estar indexado em IPCA, você vive esses momentos de oscilação, mas ele não é um fundo de CRI na essência, ou seja, sem dívidas, né? Somente dívidas, né? Não, ele está bem diversificado, alocado em diferentes setores, né? E isso torna ele um fundo aí, né, middle risk, né, que alguns chamam de risco médio, né, que ele possui, certo? Então, ele é bem interessante, certo? Mas aqui embaixo vai trazer os CRIs, né? Ou seja, para quem ele empresta e qual é a taxa, né? Vocês vão ver variando 6, 7, em alguns casos IPCA e 8, né? Que ele empresta para os diferentes segmentos, né? Comercial, varejo, né? Crédito logístico, industrial. Aqui, ó, IPCA, né? Mais 7, emprestou aqui, IPCA mais 7,5, IPCA mais 6, ou seja, IPCA no máximo de 8 aí que ele está emprestando, certo? Emprestou para infraestrutura, emprestou para shopping, né? Mas uma taxa aí varia entre 5 e em casos maiores até batendo 8%, ou seja, IPCA mais 8, né? Tem um pouquinho de carteira de CDI e IGPM, né? Na parte educacional, né? Prestou aí uma taxa de IPCA mais 5, né? Para os hospitais, né? Para os empréstimos direcionados voltado para o hospital, IPCA mais 6, para a área residencial, em alguns casos, IPCA mais 9, né? Ou seja, é um empréstimo aqui mais arriscado, né? Por isso que é um IPCA em 9, né? Por quê? Porque empresta IPCA e 6 para um, IPCA em 9 para outro, IPCA e 4 para outro. O último é a direcional, né? Uma das maiores imobiliárias do país, né? Ou seja, existe mais segurança em emprestar para ela do que emprestar para essas outras, né? Por isso que um IPCA e 4, né? O que foi emprestado. Então você pode estar fazendo essa análise e ver aí o quanto este fundo de papel ele é diversificado, certo?
Com relação à carteira, né? A carteira de fundos imobiliários também é interessante você estar dando uma olhada. Tem alguns fundos imobiliários aqui que não são tão conhecidos da gente e outros são bem conhecidos, né? Como BTLG, que eu estou vendo aqui, né? Galvin também é outro muito famoso nas redes sociais. TRXF, né? Ou seja, são alguns fundos imobiliários que eles estão disponíveis para você investir e outros não, né? Tem fundos imobiliários que estão aqui, que o Capitania investe, que ele tem só 300 cotistas, né? Ou seja, são fundos imobiliários exclusivos e muitas vezes eles não estão abertos aí nem para as suas cotas serem compradas, certo? Com relação à exposição, né? 21% dos fundos imobiliários, a carteira de 100%, né? O CPTS 11 tem na sua carteira de fundos imobiliários 21% em renda urbana, 21% em logística, 26, quase 27% em lajes corporativas, né? Tem 11% em CRI, tem 2,6% fundos imobiliários híbridos, tem 10% de shop, né? 3,5% investe em agro, olha que interessante, né? Tem na sua carteira fundos imobiliários de agro, tem parte residencial, né, que é a compra de imóveis, né, e tem uma fatia muito pequena de FOFs, né, para que a gente entende, né, quem tem esse horror de fundo imobiliário na carteira, né, não tem por que ter fundo de fundo, porque aqui você já tem um fundo, né, uma diversidade de fundo que você tem na carteira, você já tem um fundo de fundo dentro da carteira. Então, é isso, né? Então, foi um panorama que nós trouxemos aqui do CPTS, para que você possa se informar, né? Você possa aí estar se aprofundando um pouco a mais naquilo que você tem, né? Claro, peça ajuda aí de um especialista para estar lhe orientando, para estar lhe aconselhando aí nos seus investimentos, mas estude também o fundo que você possui, né? Ou seja, esse fundo imobiliário, independente se é de papel, independente se é de tijolo, ou se é uma ação, ou se é um título público, né? Peça ajuda, né? E também vai estudando, né? Não deixe seu dinheiro na mão de outras pessoas, certo? Então, espero aí ter contribuído aí no conhecimento de vocês sobre o fundo imobiliário CPTS 11. Então se inscreve aí no nosso canal, compartilha, comenta para estimular o crescimento do nosso canal, queridos. Abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.